Em 2 Timóteo 4, o Senhor diz que nos últimos tempos haverá alguns, falando sobre os crentes, que se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas do diabo. E nós estamos vendo pastores, sabe, em uma eleição, dizem que nos conselhos eleitorais das cidades, que 5, 6% talvez dos evangélicos votam. Em uma eleição nacional, como para presidente, de 8 a 10% dos evangélicos votam. Isso é uma vergonha. Como o pastor Wanderson disse, você tem que ir votar. É melhor ir votar. Mas nos ocorreu outro dia que se 10% dos evangélicos votam, nem todos os 10% desses evangélicos estão votando de acordo com a Bíblia. Eu assisti a um rapaz de uma igreja grande, uma igreja enorme. Ele disse, nós estamos montando um programa totalmente novo para todas as crianças transgênero, nós queremos pegar e trazê-las e treiná-las. Pastor Troy estava me contando sobre um rapaz que ele conhece e que tem uma igreja. Ele tem uma clínica de aborto no prédio deles agora. Eles têm um terreno atrás do prédio e estão cultivando maconha. Esse rapaz agora tem 5 filhos, de 5 mulheres diferentes, da congregação dele, com quem ele não é casado. E a casa dele está lotada. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá alguns bem atrás do púlpito aqui e alguns sentados nos assentos que se afastarão da fé e darão ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas do diabo. E então temos que entender, o Senhor quer dizer isso quando ele diz, mesmo que anjos entrem e preguem algo contrário à palavra de Deus, não os ouça. Pense em espíritos sedutores. Por que as pessoas vão por este caminho dos espíritos sedutores? Agora eu vou lidar com uma coisa principal, mas eu quero citar algo muito, muito rápido. Nós temos falado muito sobre isso como equipe. Você sabia que 86% das crianças do ensino fundamental que acabam indo na direção do transgênero, que são movidas para fazer uma mudança de sexo, ou que passam a dizer, sabe, eu acho que eu devo ser gay. 86% delas foram expostas a esse espírito sedutor enquanto elas estavam em casa. Em outras palavras, elas viram algo no telefone, viram algo no computador, elas viram algo na televisão e começaram a pesquisar enquanto elas estavam dentro de casa. Uma grande parte delas são pessoas que têm problemas emocionais. Digamos que seja uma garota ou um rapaz e eles não se encaixam e não são os mais populares. E, de repente, eles veem que os professores ensinam isso e os professores ensinam essas coisas. E eles dizem, quer saber? Eu acho que eu posso ser gay, eu posso ser homossexual. E, de repente, eles ficam diferentes, se tornam populares, são únicos e já não são mais impopulares. Agora eles têm a atenção dada a eles. Às vezes as pessoas vão por esse caminho, e eu não vou entrar muito nisso, por causa de algo que aconteceu com elas. Elas podem ter sido molestadas ou algo deu errado, mas muito disso tem a ver com o que está sendo ensinado como algo normal. E isso dá às pessoas uma maneira de se encaixar. É por isso que na igreja precisamos de coisas para os jovens, onde eles podem vir, eles podem pertencer a isso, eles podem ser aceitos no sentido de que eles podem ser abraçados e fazer parte. Nós estamos competindo com o mundo. E precisamos entender que estamos em uma batalha pelos nossos filhos. Agora, aqui está o que eu quero falar sobre isso. Há muitas razões diferentes, mas aqui está o que eu quero falar com isso. Se alguém disser, eu sinto que eu nasci assim. Há uma evangelista, ela é uma mulher negra, e uma maravilhosa professora da Bíblia, ela disse, eu sei que eu nasci assim. Mas também sei que só porque eu posso ter me sentido assim desde criança, eu agora nasci de novo.
Eu não devo ceder a esses impulsos que são contrários à palavra de Deus. Agora deixe-me detalhar um pouco mais, ok? Eu tenho sido uma pessoa violenta. Eu sou uma pessoa com raiva desde que eu me lembro. Eu não sei por que meu pai era uma pessoa extremamente violenta. Meu pai costumava nos bater. Meu pai, quando eu tinha 7 anos, me chutou por toda a casa, quebrou todas as minhas costelas. E eu não sei se isso é uma maldição geracional que veio sobre mim, não sei se isso é algo que eu herdei dele, mas eu sei que isso trouxe para o meu cristianismo, eu trouxe um espírito de raiva. E isso é simplesmente terrível, mas eu estava dizendo ao pessoal nos bastidores, eu tive pelo menos 4 brigas na igreja e eu era o pregador. É verdade. Eu saía do púlpito e brigava de soco. O Brandon, meu genro, ele e seu pai, o pai dele foi salvo na prisão de San Quentin. Ele cumpriu 18 anos na prisão de San Quentin. O maior evangelista de rua de São Francisco, esse homem, Larry Head, ele é o maior evangelista de rua da história. Ele e eu brigamos com 2 rapazes uma vez enquanto ele estava pregando para mim. Não comecem a tocar, eu ainda não terminei. Mas sabe de uma coisa? Um dia eu estava lendo sobre Moisés e o problema de Moisés era a raiva. Ele matou o egípcio. 40 anos depois, ele ainda estava com raiva. Ele bate na pedra com raiva. E Deus diz, sabe de uma coisa? Você não mudou. 40 anos depois, você não vai entrar. E ele não teve permissão para entrar lá. Ele não teve permissão para entrar na terra prometida. Então, eu poderia dizer que eu nasci assim. Eu trouxe isso para o meu cristianismo, eu trouxe isso para o meu casamento, eu trouxe isso para eu ser um pastor. Mas então eu entendi, quer saber? Eu nasci de novo. Eu não preciso ser assim. Definitivamente eu não preciso. Agora, pode ser um espírito de raiva, pode ser um espírito de egoísmo, pode ser uma timidez, pode ser uma falta de autoestima, pode ser sua família era viciada em drogas ou álcool, pode ser que as pessoas da sua família tenham nascido fora do casamento, geração após geração, pessoas da sua família foram para a cadeia, pode ser todas essas coisas. Mas é por isso que quando nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, ouça isso, eu vou falar sobre isso e vou falar devagar, mas eu quero passar por isso. Nós falamos sobre o que é a natureza adâmica. A maioria das pessoas nem mesmo entende o que é a natureza adâmica. E a maioria dos cristãos estão errados. A natureza adâmica, para a maioria dos cristãos, significa que nós nascemos maus. E isso é contrário ao que a palavra de Deus ensina. A antiga sabedoria judaica diz que nós nascemos com a capacidade de fazer o bem e nascemos com a capacidade de fazer o mal. Nascemos com isso. Cada um de nós nasce com a capacidade de obedecer a Deus e a capacidade de desobedecer a Deus. Olhe para mim. Isso se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é uma coisa ruim. Livre-arbítrio significa que podemos decidir se servimos a Deus ou não servimos a Deus. Livre-arbítrio. Deus não veio para nos tornar robôs. Ele veio para nos tornar seus filhos e suas filhas. Interessante, ouça isso agora, ouça-me. A Universidade de Yale, da qual eu não sou fã, a Universidade de Yale fez um estudo sobre bebês e crianças. E sabe o que eles descobriram? Que bebês e crianças têm neles, a partir do momento que eles conseguem reagir a qualquer coisa, a capacidade de fazer o bem ou o mal. Você não precisa ensinar seu filho a mentir. Você não precisa ensinar seu filho a desobedecer. Vá comer seu mingau de aveia. Não! Essa é a capacidade de dizer a um irmão, toma aqui um biscoito. Está em cada um de nós. Ser bom ou ser mal está em cada um de nós. É a natureza do livre-arbítrio de Deus. A Universidade de Yale disse, ao estudar bebês e crianças, que há mais em nós para fazer o bem do que há em nós para fazer o mal. Mas observe isso.
Mas por que então, se há mais em nós para fazer o bem do que para fazer o mal, por que os pais sempre têm que ficar ensinando? Diga obrigado, diga por favor, seja gentil, compartilhe seu brinquedo. Por quê? Porque existe essa natureza maligna em nós que, a menos que nós matemos essa natureza maligna ou controlemos essa natureza maligna, e deixe-me dizer isso, você nunca mata. Você nunca mata isso. Isso fica sempre lá na porta. Eu vou te mostrar uma coisa aqui. Ela está sempre lá na porta. Ela está sempre lá pronta para voltar. Mas quando nós opomos a isso, essa coisa fica cada vez mais e mais e mais longe de nós. Agora, eu estou te dando muito, mas eu quero que você ouça isso. A Bíblia diz que o coração de uma criança está cheio de tolice. O coração de uma criança está cheio de tolice, mas a vara da correção a afastará. Isso significa que, algumas vezes, a criança precisa ser corrigida. Agora, as pessoas podem pegar frases de efeito e usá-las contra mim. Deixe-me dizer isso. Se eu encontrar alguém abusando de uma criança, eu darei um novo significado à imposição de mãos. Eu estava dizendo ao pessoal nos bastidores, nós estávamos na conferência bíblica em Perth, e um dos pastores entrou e viu seu filho de 4 anos fazendo algo, e o menino de 4 anos viu o pai dele e ele fez assim: eu estou pegando fogo! Eu estou pegando fogo! Ele sabia que ia acontecer. Ele sabia o que ia acontecer. A Bíblia diz para ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. E quando eles forem velhos, não se desviarão deles. Agora, ouça isso. Todos nós nascemos com uma inclinação para fazer o bem e o mal. Em hebraico é chamado de Yepsur Allah. A maioria de vocês conhece o que significa a inclinação ao mal. Está dentro de nós. Você vai no banco e tem que receber $35 de troco e você chega no carro e confere e tem 135. O que você deve fazer? Nós estávamos na igreja uma vez e nós fazíamos... Eu não sei se vocês se lembram, nós tínhamos o culto de testemunhos na quarta-feira. E as pessoas vinham e davam testemunho. E um rapaz veio e disse: eu quero agradecer a Deus. Eu comecei a dizimar na semana passada pela primeira vez. E depois eu fui ao banco. E quando eu cheguei em casa, eu descobri que eles me deram $150 a mais do que o meu cheque. Louvado seja Deus! E nós tivemos que falar: sabe, você tem que devolver. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mesmo como cristãos, você sabe... Eu poderia usar esses $150 extras, mas eu sei que não está certo. Essas são as decisões de fazer o que é certo. Essa é a decisão de seguir a palavra de Deus, o bem ou Yepsur Allah, o mal. Agora, deixe-me começar a encerrar com isso. Isso é chamado de livre-arbítrio. Quantos entendem que Deus poderia nos obrigar a servi-lo? Mas não é por isso que estamos aqui. Ouça o que o Senhor diz em 1 Reis 18. Ele diz, escolha neste dia, me perdoem, isto é Josué 24. Escolha neste dia a quem você servirá. Agora, Deus está falando com o povo e o profeta vai e diz: ouça, vocês escolhem. Escolha quem vocês vão servir. Vão servir a Deus ou vão servir ao Deus deste mundo? Você vai servir a Deus que veio para te dar vida e vida mais que abundante? Ou você vai servir aos deuses deste mundo que vieram para roubar, matar e destruir? Escolha. Livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Eu já contei essa história antes, mas quando Luke era um garotinho na Austrália, ele talvez tinha uns 3 ou 4 anos, ou algo assim, 3 ou algo assim. E a Tiz estava abastecendo no posto, ele veio andando, o Luke estava andando assim. Luke, o que você fez?
O que é isso aí? Nada. Nada. Deixe-me ver. Ele tinha achado no chão um pedaço de brinquedo quebrado e era lixo, mas ele gostou. E ele sabia que não era dele e ele colocou no bolso e ficou assim. É isso que fazemos com Deus, colocamos no bolso. O que é isso? Nada. O que você está fazendo na casa daquela pessoa? Nada. Bem, deixe-me ver. E ele mostrou e ela disse, vá e entregue para aquele homem, entregue para aquele homem. E o homem disse, oh não, é só um pedaço de lixo. Ela falou, não, ele estava tomando a decisão de fazer o certo ou o errado. Logo depois disso, poucas semanas depois, nós voltamos para a América e nós estávamos em um, eu acho que era um Walmart ou algo assim. E o Luke estava na fila, a Tiz estava pagando e pregando para a moça do caixa e ele ficou chamando e ele continuava, mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe, e ela disse, Luke, eu estou conversando, não interrompa. Mãe, mãe, o quê? Eu encontrei isso, era uma nota de $100. E ele disse, aqui, senhora, isso não é meu. Veja, isso, você entende? Isso é livre-arbítrio. Isso é ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Agora, na próxima parte, você realmente precisa ouvir isso. O Senhor diz em Deuteronômio 30, ele diz, eis que coloco diante de ti vida e morte, bênçãos e maldições. Escolha a vida. É isso. Veja, eu coloco diante de ti o que Deus diz e o que o mundo diz. Bênção ou maldição. Vida ou morte. Deixe-me dar uma dica. Escolha a vida. Eu só estou dizendo. Você entende? Nós podemos dizer, bem, eu nasci com raiva, eu nasci... então, ouça... Eu cresci na favela, eu sou o primeiro Huck na história dos Hucks a ter um diploma universitário. Na minha formatura, meus amigos estavam fazendo viagens para a Europa, meus amigos estavam comprando um carro novo e sabe o que eu ganhei? Uma camisa e uma gravata. Nós éramos pobres. Não, nós éramos pobretões. Não conseguíamos pagar nem um pãozinho a mais. Nós éramos pobres. Mãe, acabou o ketchup. Ela pegava a garrafa de ketchup, colocava embaixo da água quente. Pronto, toma isso. Alguém já passou por isso? Nós éramos pobres. Então meu pensamento foi, sabe, eu vou ser um traficante de drogas, eu vou, sabe, ganhar dinheiro, mas quando eu me tornei um cristão, eu entendi que eu não posso fazer o que o mundo diz para progredir. Eu tenho que fazer o que Deus diz para fazer. Eu escolho a vida, eu escolho a bênção, não a morte ou a maldição. Agora, ouça a próxima parte, porque isso é muito importante. A alma que pecar, essa morrerá. Agora, isso parece ser duro e vai ter que ser mais de 10 minutos, porque essa é a parte mais importante. A alma que pecar, essa morrerá. Agora, com isso nós pensamos, se alguém pecar, Deus vai e mata. Não, não é assim que funciona, não é isso que significa. Agora, escute. No momento antes de você nascer, sua alma fica diante do trono de Deus. Cada um de nós, nossa alma, no momento antes de nascermos, estava diante do trono de Deus. E Deus nos dá um destino. Um destino incrível. E a maioria das pessoas cumprem esse destino? Não, elas não cumprem. E a razão é porque elas não fazem o que Deus lhe disse para fazer. Mas não importa de onde você é, de que família você vem, de que cor você é, de que país, Deus tem um destino para você. Sabe, nós estávamos conversando sobre isso nos bastidores e eu pensei no Marvin e na Sharon. O Marvin é um dos empresários mais bem-sucedidos, um empresário negro à frente do Moores Engenharia Predial. Um homem surpreendente, incrivelmente talentoso, inteligente, bem-sucedido, mas ele nasceu em um meeiro. A casa dele era de chão de terra, sem água corrente. O pai dele era meeiro e eu conheci a família dele, conheci muitos parentes dele e todos muito bem-sucedidos. Não foi onde ele começou, mas é onde o destino dele o levou ao dizer sim à vontade de Deus. Você está acompanhando isso? O diabo vai dizer,
Quer saber, se você apenas trapacear, pronto, você receberá essa recompensa. Qualquer coisa que o diabo lhe der é uma recompensa temporária. Porque você tem que se lembrar, ele é quem vem para roubar, matar e destruir. O destino que Deus tem para você. Você está comigo? Agora veja isso, esta é a parte mais importante. Nós não gostamos de ouvir que a alma que peca, essa morrerá. Não significa que, não significa que você peca e Deus te mata. Eu me desculpe por tomar um pouco de tempo, mas eu quero que você entenda isso. Nós estamos escrevendo um livro agora. Foram 3, em 10 dias, foram 3 grupos diferentes que me ligaram e disseram, você já pensou em fazer um filme sobre a sua vida? E 3 diferentes em 10 dias. Por que isso? Eu disse, eu e a Tis temos pensado em escrever um livro sobre a minha vida. E estamos escrevendo agora. E o editor disse, essas histórias são inacreditáveis. E o título vai ser De um Viciado até Jerusalém. E o editor acrescentou, de um viciado até Jerusalém, um destino. Como foi, Johnny? Algo com destino. E eu pensei, eu vim da favela. Eu jogava futebol na faculdade. Eu fui para casa em um verão e nós sofremos um terrível acidente de carro. O carro bateu em um poste e nós estávamos a uns 80 quilômetros direto no poste. E eu fiquei preso nas ferragens do carro. Eles tiveram que usar aqueles dentes mecânicos para me tirar de lá. E eu me lembro de ouvir um homem dizer, eu sou padre, vocês precisam de mim? E eu consegui ouvir as pessoas dizendo, minha tia disse, foi bem na frente da casa dela, ela disse, não, ele se foi, ele já se foi. Mas eu tinha um destino. Eu tinha um destino. Quando eu estava na Colômbia, América do Sul, contrabandeando cocaína para os Estados Unidos, e eu acordei e entendi. Eu tive uma overdose e eu deitei lá e eu sabia que eu estava morrendo e eu disse, Deus, não me deixe morrer até que eu descobri o que é a felicidade. Eu nem acreditava no céu ou inferno. Eu só queria encontrar a felicidade e Deus poupou minha vida porque eu tenho um destino. Alguns anos atrás, se você se lembra, eu estava pregando e eu disse, uau, eu não consigo respirar. E o Derek disse, nós vamos te levar para o pronto-socorro. E me levaram lá e descobriram que meus 2 pulmões estavam cheios de coágulos sanguíneos. O coágulo de sangue é chamado de criador de viúvas. E ambos os pulmões estavam cheios. E me disseram, não há como você estar vivo, mas nós temos um destino. E eu me lembro de quando a Tis teve câncer de ovário e o Rabino Lapin e Susan vieram para orar por ela. E a Tis disse, Rabino, por que você acha que isso está acontecendo? Ele disse, porque há um mundo maligno lá fora, mas porque você e o pastor têm um destino divino. Eu não acredito que o diabo possa tocar vocês ou que o inimigo possa tocar vocês. Ouça, você tem um destino divino. Não me importa se você tem 12 anos, não me importa se você tem 102 anos, o seu melhor ainda está por vir. E há um destino divino que Deus tem para nós. Agora, deixe-me encerrar com isso. A alma que pecar, essa morrerá. Isso não significa que nós vamos cair mortos, porque eu era o principal pecador, eu era o pior, o pior lá fora, e Deus me manteve vivo por causa do destino que Ele me deu. Mas quando ele diz, eu vou tirar isso, estou suando como se eu estivesse diante do meu oficial da condicional. Mas quando diz que a alma que pecar morrerá, isso é Deus nos levando, Ele nos dá uma chance de bênção ou maldição, vida ou morte. E se seguirmos o caminho errado, nós sabemos que não é o caminho certo, e nós seguimos e esse destino morre. Mas não foi Deus que matou. Eu que matei. Agora, veja isso. Isso é o mais... Eu estou perto de encerrar. O diabo não quer que você chegue a esse destino, porque ele está muito acima de qualquer coisa que você possa pedir ou pensar. Mas no mundo da igreja e no mundo de hoje, nós não gostamos de ouvir sobre recompensas e punições. Eu coloquei diante de você a vida e a morte. Bênção ou maldição? Escolha. Oh, veja o que Deus fez. Não, eu não fiz. Eu coloquei diante de você recompensa ou punição. Escolha.
É assim que o mundo funciona. É assim que o mundo funciona. Havia um líder de louvor anos e anos atrás, em outra cidade, em outro lugar. E eu descobri que ele estava fazendo algo de errado. Então eu o chamei no meu escritório e disse: irmão, ele não era novo. E então eu disse: irmão, isso não se faz aqui. E ele falou: desculpe, pastor. E ele disse: você não vai contar para minha esposa, vai? E eu disse: eu não vou dizer nada, mas vai ter que contar para ela por que foi demitido. Você pode perguntar ao John, eu costumo manter as pessoas por mais tempo do que deveria. O Anderson? JP. E o mundo funciona desse jeito. Eu sinto muito, você está demitido. Eu estou demitido? Você não vem trabalhar há 2 semanas? Sim, mas eu estava ocupado. O mundo funciona em cima de recompensa ou punição, certo? Agora, deixe-me dar um exemplo disso. Assim você vai entender. Bem, deixe-me contar uma história engraçada. Nós estávamos no Colorado de férias e estávamos na varanda sentados lá com a família tomando uma xícara de café. E o Lion não parava de aprontar, o Lion estava fazendo bagunça. E o Luke falou com ele: Lion, se você fizer isso mais uma vez, eu vou te levar lá para cima e vou te corrigir. Eu vou bater em você. E o Lion disse: vai ser uma surra de tufão? Ou surra de tornado? Ou de tempestade? Ele estava tentando descobrir qual seria o tamanho da recompensa e da punição. Sim, essa é a natureza humana. Quer você tenha 6 ou 60 anos, ok? Isso vai ser uma grande surra, ou eu vou... E então, o Luke, esta manhã, eu estava pedindo a ele para contar essa história novamente. Ele foi e ele bateu no Lion ontem, e o Lion disse: essa foi uma das grandes? E o Luke disse: sim, foi. E ele falou: nem doeu. Oh, meu Deus. Deixe-me dar um exemplo. Um dos jovens aqui, alguns de vocês poderiam vir e me fazer um favor de se voluntariar para vir até essa tomada de luz e pegar o seu dedo e enfiá-lo nela? Bem, o Bruno é o pastor, ele tem que liderar pelo exemplo. Você não faria isso, não é? Por quê? Você não precisa de uma voz profunda de Deus dizendo agora: ouça a voz do Deus Todo-Poderoso. Tu não deves enfiar teus dedos nessa tomada de luz. Não, porque você sabe que se você fizer isso, há uma consequência, certo? Essa é a lei. Você não pode dizer: veja, aquela companhia elétrica é do mal. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.